like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, não repare a música, tá? Tem uma musiquinha aqui no fundo, tem um rapaz que mora aqui, que de vez em quando ele fica tocando. E tem uma musiquinha aqui ao fundo, tá? O nosso fundo musical. Trilha sonora do nosso vídeo de hoje, tá bom? Tá tudo certo, tá, gente? A gente não pode deixar de fazer o vídeo por isso. E pra você que, né, chegou aqui de paraquedas, tá, se eu não tô entendendo nada, tá se perguntando quem é essa mulher, de que ela tá falando, então, esse é meu canal, bem-vindo ao meu canal, um canal super interessante, tá? Fala de relacionamentos, fala de empoderamento, fala de aceitação, e isso sim, gente, é muito importante nos dias de hoje, a gente cada dia mais está buscando algo melhor, algo para superar nas nossas vidas, tá bom? Então fique aqui comigo e hoje eu tenho um tema bastante interessante, às vezes triste você olhar para um lado, né? Mas assim, é importante falar sobre isso. Então, beleza? Bora pro vídeo. Gente, hoje eu vim falar sobre traição. As pessoas têm a coragem de falar sobre isso, porque é algo muito doloroso, tá? É uma traição, é muito doloroso. Então, às vezes a gente, né, você pode ter sido traído. Esse vídeo é pra você que foi traído e não sabe o que fazer. Às vezes você pegou uma conversa, às vezes você descobriu pelo telefone, pelo celular, que hoje em dia é o que mais acontece, né, infelizmente. Às vezes você descobriu por fotos ou alguém que contou e não sabe o que fazer. Então eu tenho uma dica pra você. Primeira coisa, não faça nada precipitadamente. Não toma decisões precipitadas, com raiva, no momento de ódio, porque dá muito ódio, né, gente? Você descobrir uma traição é algo muito doloroso. E tem muitas mulheres que são impulsivas e na hora dessa realmente a pessoa perde a cabeça, né? Perde totalmente o controle. Então uma dica que eu tenho para vocês, não perde esse controle, tenta ao máximo se controlar, tenta ao máximo se conter, não faça nada por vingança, nada por ódio, tenta retrair, tenta se afastar um pouco, tá? Pensa direitinho, não faça nada que depois você vai se arrepender. Você precisa dar um tempo para você precisa entender, né, tudo aquilo que está acontecendo, e você com raiva, você não vai conseguir. Esse momento é um turbilhão de pensamentos na cabeça, então você vai ficar extremamente irritada, e isso eu falo para você. Então tenta se acalmar, tenta se resguardar, tá? Tenta parar para pensar, tá bom? Isso, esse pensamento, quando você para e pensa, você começa, entendeu, a se resguardar um pouco, tá? Não entra naquela vibe de ficar contando tudo pros outros. Às vezes você vai comunicar com alguém, você vai ouvir coisas que você não quer, às vezes você vai tomar decisões precipitadas, pessoas que vão te dar mau conselho, vão falar pra você, faz isso, faz aquilo, e às vezes não é bom, às vezes nem é o que você quer, né? Então tenta se afastar, tenta dar um tempo para você, se afasta da pessoa, entendeu? Porque normalmente o traidor, ele vai querer ficar em cima de você, te pedir perdão, entendeu? Isso não é tempo de analisar um perdão, você precisa pensar no que você vai fazer, e você só consegue fazer isso se afastando de todo mundo, se resguardando, tá? Para você analisar tudo isso, tudo que tá acontecendo, entendeu? Colocar os seus sentimentos em ordem, pensar por que tudo isso aconteceu, onde que tá o erro, qual que foi o erro, tá? Nunca se culpe, tá? A princípio, nunca se culpe, mas tenta analisar o porquê de tudo isso. Porque às vezes, sim, gente, acontece uma traição por causa de alguma coisa que aconteceu. Sempre, né? Às vezes, nem sempre é 100% por safadeza da pessoa. Isso tanto o homem quanto a mulher, tá, gente? Então, assim, às vezes nem é só por safadeza, às vezes foi um deslize, alguma coisa. Então, tenta pensar primeiro no que está acontecendo, analisar toda a situação, beleza? Analisou tudo o que está acontecendo, sabe? Você percebeu onde que errou, quem errou, por que
que levou essa traição. Comece a se autoanalisar, perguntar-se aí o que você quer de agora em diante para o seu futuro. Se você quer perdoar, se você quer continuar sozinha, mas você tem que ouvir isso, você não tem que ouvir as pessoas. Faça isso por você sozinho. Você pode sim compartilhar essa dor com alguém. Você pode falar da sua dor, que às vezes é mais fácil você desabafar, mas nunca pergunte o outro o que você tem que fazer. Essa decisão somente cabe a você. É só uma decisão sua, não cabe mais ninguém, porque as pessoas não sabem o que realmente você está passando, porque só quem está passando uma situação, quem sabe. Então evita de ficar perguntando o que você tem que fazer, como você tem que fazer, beleza? E recorra a Deus, porque Ele é o único verdadeiro amigo. É o único que tem o poder, realmente quer ser seu amigo, quer esclarecer toda a situação para você, Ele que quer te dar o conforto. E Ele é o único que pode, na verdade, te fazer isso, né? Te confortar, te dar as palavras que você precisa, sabe? Ele pode te dar a força que você precisa, que você necessita nesse momento, porque é muito doloroso tudo isso. Você precisa de uma força, você precisa tirar força de onde você não tem, porque muitas mulheres, quando descobrem uma traição, ela acaba entrando em depressão, ela não consegue lidar com aquela situação, entendeu? Então ela vai se endefinhando em cima de uma cama, entra em depressão, às vezes comete suicídio, toma muito remédio. Isso não é bom, isso é péssimo para você. E isso eu falo para você, não faça isso, mulher. Se recorre a Deus, recorre à ajuda psicológica, entendeu? Porque ele não merece, o traidor, ele não merece você acabar com sua vida, estragar a sua vida por causa dele. Extremamente culpa dele, porque uma traição, independente de qualquer motivo, é uma escolha. Você escolhe trair. Ah, mas meu marido, ele me batia, meu marido me deixava sem nada dentro de casa, meu marido saía e fazia tudo, me deixava, me tratava igual cachorro, tudo. Mas isso, mesmo tudo isso, é uma escolha dele te trair. Entendeu? A escolha dele te trair. Ele escolheu ir lá e te trair. E outra coisa, se você viveu tudo isso com ele, foi uma escolha sua também. Porque você tinha uma decisão de não estar com essa pessoa. Muitas pessoas que falam, eu traí meu marido porque o meu marido me batia e me fazia isso. Mas você quis estar com ele. Você tinha uma decisão de não, um relacionamento abusivo, por mais doloroso que seja, mas é somente você pode decidir estar ali ou não. Ninguém pode tomar essa decisão, esse passo para você. Porque uma mulher que sofre um relacionamento abusivo e ela vai lá e trai o marido, ela tem a plena consciência do que ela está fazendo. Entendeu? Então, olha para você ver. O homem que trai uma mulher porque ele acha que a mulher não é boa o suficiente para ele, não faz isso, não faz aquilo, é fria, era isso, aquilo, ele tem a decisão de não estar mais com aquela mulher. Ele tem essa decisão. Ele pode chegar perto dela e não querer mais o casamento. É uma escolha dele, mas ele escolheu estar. Então, respeite ela e se não dá para você mais, toma a decisão de se separar. E quando eu falo para você que foi traído, que a dor é muito grande, você recorrer a Deus, porque Ele que vai te dar força, Ele que vai iluminar os caminhos que você precisa seguir, tá? Porque é uma decisão muito séria, muito importante, de agora para frente, o que você vai fazer, qual decisão você vai tomar. Você tem que pensar em você, você tem que pensar na sua vida financeira, você tem que pensar nos seus filhos, porque quando a mulher, principalmente que tem filhos, ela não pensa só nela, né? Muitas das vezes ela aceita a traição justamente por isso, porque ela aceita uma traição ou ela aceita perdoar uma traição por causa dos filhos. Então você tendo um respaldo, né, espiritual, independente de qualquer religião, tá, gente? Independente de qualquer religião, você tendo um respaldo espiritual, isso é muito importante, porque vão te dar uma clareza, força, tá? E abrir os seus caminhos, abrir os seus olhos, te iluminar para você tomar a decisão correta. E se houver, né, aí você de orientação do Senhor, você está mais fortalecida, você tem que pensar em si primeiro lugar, se você quer perdoar.
Porque aí você precisa ter uma conversa com essa pessoa, com o seu marido ou com a sua esposa. É a hora da conversa, é a hora de colocar os pratos limpos. O que houve, o que aconteceu, por que da traição, tá? Normalmente os homens fogem dessas conversas, porque a maioria do traidor, ele é covarde, tá, gente? Ele é covarde. Provavelmente 80% ele vai colocar a responsabilidade em você. Você pode sim analisar toda a situação e reconhecer o seu erro, mas se responsabilizar pela traição, não. Porque a traição é uma escolha. Você pode pensar o que você... foi a parte do seu erro para o seu casamento estar numa situação dessa. Mas não se culpe, porque ele escolheu trair. Entendeu? Então você tem que pensar em você primeiro. Se você vai estar feliz em perdoar essa traição. Se você vai se sentir bem com esse perdão. Dá esse perdão para a pessoa. Você tem que pensar se você vai ficar 100% satisfeita, entendeu? Se você é capaz de superar toda essa situação, porque você que foi a pessoa traída, entendeu? Então é você que tem que perdoar, não é ele que tem que perdoar, independente do que você também errou, mas é ele que traiu. Nunca se esquece disso. Foi a pessoa que traiu, ela que te deve perdão, porque não foi você que traiu, entendeu? Então você analisa toda essa situação e percebe se aquilo vai te fazer feliz, se aquele perdoar. Gente, um detalhe, tá? Uma observação muito importante: você pode perdoar a pessoa por esse ato, por esse erro gravíssimo, tá? Mas isso não quer dizer que você tem que conviver com essa pessoa. Olha, eu te perdoo pelo erro, eu te perdoo por me fazer sofrer, mas eu não quero mais continuar nesse relacionamento. Eu aqui acabo no meu casamento, aqui eu não quero mais continuar um namoro, noivado, porque eu decidi me amar primeiro, olhar para dentro de mim primeiro, melhorar naquilo que eu acho que eu tenho errado. Eu decidi não perdoar. Mas se você decidir perdoar essa traição e continuar no relacionamento, que você seja realmente coerente, realmente que você decide e esquece tudo isso, porque não é fácil se superar toda essa traição, mas você precisa deixar para trás, tirar a mochilinha das costas e deixar, porque se você perdoar e continuar toda vez na mesma tecla, isso nunca vai dar certo. Sempre a mulher, ela muitas vezes rancorosa, né? Ela acaba ficando jogando na cara do homem o tempo todo. Não vai dar certo, não vai, gente. Então, se essa é a sua pretensão, vou voltar para me poder jogar na cara dele, para ele ficar na minha mão, isso não é certo, não é legal. Eu acho que você tem que saber realmente o que você quer. Se você não está confortável, se você ainda não tem certeza que você quer voltar, ou que você dá um tempo para você, pede um tempo para você pensar um direito seu. Isso também, gente, tem a questão que se ele também quer. Porque acontece de uma traição, a mulher descobre e o homem decide ficar com a amante, ou a mulher decide ficar com o amante, com a pessoa com que ele estava se relacionando. Tem isso também. Então não tem o que você fazer. Mesmo que ele te peça perdão pelo ato, mas ele não quer continuar, então você só resta aceitar. Só resta aceitar. Então, gente, a gente tem que parar e pensar muito bem direitinho. Quando houve uma situação assim, entendeu? Pensar direitinho o que você quer, porque é uma decisão muito difícil, muito complicada, que vai gerar consequências para você, para sua casa, para os seus filhos. Tem muito julgamento, então você tem que estar disposta a receber várias críticas, várias situações, tá bom? Então pensa direitinho, analisa toda a situação e principalmente coloca Deus à frente de tudo. Não toma nenhuma decisão precipitada, beleza? Então esse era o vídeo que eu tinha para vocês hoje. Não se esqueça, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, curte e compartilha, viu? Beijos para vocês. Fui!